Olá, nono ano! Sejam bem-vindos à aula da semana 4, PET 2, Ensino Religioso. Iremos fazer uma abordagem sobre o tema O mito fundante do sentido do viver e do morrer na cultura iorubá. Nessa semana, você vai analisar o mito na cosmologia. O que seria isso, cosmologia? É o estudo feito sobre as origens, a estrutura e a evolução do universo. Então, é um estudo, cosmologia estuda toda a evolução do universo. Então, iremos analisar o mito da cosmologia africana e iorubá, trazida ao Brasil pelos africanos, escravizados na Costa dos Escravos, na região hoje reconhecida como Benin e Nigéria. A maioria dessas pessoas foi levada para a região da Bahia. Contudo, segundo o escritor Laurentino Gomes, na célebre obra Escravidão, 7 em cada 10 africanos embarcados para o Brasil vieram de Angola e do Congo. Mas primeiro vamos revisar o que é mito. Mito é história fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza. Reforçando também, os iorubás são povos africanos do sudoeste da República Federativa da Nigéria, trazidos ao Brasil para serem escravizados. Vocês vão acompanhar comigo a narrativa desse mito, a morte como proporcionadora da vida. Mas antes, convido a vocês a conhecerem cada personagem desse mito. Começo por Ifá. Ifá é considerado o último das três grandes divindades, orixás, da religião afrodescendente. Olodumaré é o Deus supremo nas religiões afrodescendentes. Esse Deus supremo, chamado Olodumaré, mora em Orum, que para os afrodescendentes, os adeptos das crenças afrodescendentes, Orum é o céu. Obatalá é o criador dos humanos. Aie é a terra, traduzindo da tradução iorubá para a língua portuguesa, Aie é a terra. Nanã é uma divindade presente desde a criação, é símbolo da sabedoria. Ela é a memória do povo, pois vivenciou toda a magia da concepção do universo. Iku, na palavra da língua iorubá, traduzida para a língua portuguesa, significa morte. É uma divindade que foi designada por Olodumaré a conduzir o ciclo da criação, devendo vir todos os dias ao Aie, que é a terra, levar os homens e as mulheres que já cumpriram sua missão e ser reconduzidos ao Orum. No caso, Orum é o céu. Então vamos começar a nossa narrativa, o nosso mito. Acompanhem comigo. Diz Ifá que Olodumaré, o ser supremo, um dia deu a Obatalá a tarefa da criação dos homens e mulheres para que eles povoassem o Aie. Obatalá moldou os seres a partir de um barro primordial. Para isso, pediu autorização de Nanã, a venerável senhora que tomava conta daquele barro. Os humanos, depois de moldados, recebiam o M. M é o sopro da vida. Aquele barro ganhava vida e vinham para a terra. Aqui viviam, amavam, plantavam, colhiam,
se divertiam e cultuavam as divindades. Aconteceu, porém, que o barro do qual o Batalá moldava as pessoas foi acabando. Em breve não haveria a matéria primordial para que novos seres humanos fossem feitos. Ciente do dilema da criação, Olodumare convocou os orixás para que eles apresentassem uma alternativa para o caso. Como ninguém apresentou uma solução, e diante do risco da interrupção do processo de criação, Olodumare determinou que se estabelecesse um ciclo. Depois de certo tempo vivendo no Aie, as mulheres e homens deveriam ser desfeitos, retornando à matéria original, para que novos seres pudessem, com parte da matéria restituída, no caso, existir. Resolvido o dilema, restava saber de quem seria a função de tirar dos seres o sopro da vida e conduzi-los de volta ao todo primordial. Tarefa necessária para que outras mulheres e homens viessem ao mundo. Foi então que Iku ofereceu-se para cumprir o desígnio do Deus maior. Desde então, Iku vem todos os dias ao Aie para escolher os homens e mulheres que devem ser reconduzidos ao Orum. Seus corpos devem ser desfeitos e o sopro vital retirado. No caso, retirar a vida, para que, com aquela matéria, outras pessoas possam ser feitas, condição imposta para a renovação da existência. Esse mito iorubá é poderosa síntese da ideia da morte como condição necessária para que exista a vida. Comporta uma fabulosa variante de leituras e mostra como os saberes africanos normalmente se referem a uma ideia de tradição que não é estática. Então, na cultura africana dos iorubás, o que eles acreditam como a origem da vida humana, através do barro, através do sopro da vida, chegou um momento que foi necessária que esse sopro vital fosse desfeito, para que desse espaço para outras vidas humanas. Então, essa ideia do surgimento da vida humana, ela tem algumas características bem parecidas com a criação do mundo cristã, tida no primeiro livro da Bíblia, e tem toda uma simbologia aí com relação a esse ciclo da vida aqui na Terra. Nessa videoaula, a proposta vai ser um pouco diferente. Iremos realizar atividades juntos, vocês vão acompanhar as minhas orientações. Vão lá na página 194 e acompanhem comigo questão 1. O texto apresenta o mito iorubá do ciclo da vida e da morte. Questão A. Qual a razão das diversas concepções religiosas utilizarem narrativas míticas? Vamos revisar o que vocês viram na explicação. Vocês aprenderam que mito é uma história fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza. Então, qual o objetivo das diversas religiões utilizarem narrativas míticas? Tá claro, pessoal? Pensem. O objetivo é para explicar a origem, o surgimento e a forma das coisas. O mito surge da necessidade de dar explicação a algo que, na teoria,
não há uma explicação concreta. Questão B. A partir do texto, explique como os iorubás observam o ciclo da vida. Então, na visão dos iorubás, como que eles veem o nascimento, a trajetória e a morte. Depois de certo tempo vivendo no Aie, que é a terra, estão lembrados? As mulheres e homens deveriam ser desfeitos, retornando à matéria original, neste caso o barro, para que novos seres pudessem, com parte da matéria restituída, existir. Havia de ter um responsável pela escolha desses homens e mulheres, uma divindade que escolhesse quem que deveria morrer, dizendo de forma mais clara. Até que Iku foi escolhido pelo Deus maior, escolhia os homens e mulheres e o reconduziam a Orum, no caso, Orum, o céu. Questão 2. O sociólogo Reginaldo Prandi, no livro Segredo Guardados, Orixás na Alma Brasileira, descreve: ao morrer, todos os homens, mulheres e crianças vão para um mesmo lugar, não existindo a ideia de punição ou prêmio após a morte e, por conseguinte, inexistindo as noções de céu, inferno e purgatório nos moldes da tradição ocidental cristã. Não há julgamento após a morte e os espíritos retornam à vida no Aie, tão logo possam, pois o ideal é o mundo dos vivos, o bom é viver. A partir desse texto e do mito descrito acima, como o povo iorubá explica a razão da morte? E, em sua opinião, qual é o sentido do viver e do morrer? Na concepção iorubá, pessoal, a morte é uma certeza, porém descarta-se a ideia de punição ou salvação e também a ideia de céu e inferno. Eles acreditam que os espíritos retornam à vida na Terra, no caso para eles, Terra Aie, e se encontram com os espíritos dos ancestrais, de seus antecessores. E, no modo geral, agora voltando para as nossas crenças, de um modo geral aqui no Brasil, as pessoas, em sua maioria, acreditam que precisam dar sentido à vida com diversas experiências e o morrer transmite incertezas como vida após a morte, será que existe vida após a morte? Vida eterna, será que existe? Onde vai o espírito? Então, todos nós somos é, 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 voltados para essas dúvidas, para essas interrogações do que acontece após a morte. E na questão 3, é um caça-palavras, isso aí eu vou deixar para vocês se divertirem e encontrarem as palavras. Então, encerramos a nossa aula por aqui. Um forte abraço e até a próxima.